Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouco de números decimais. Então, para isso, vamos começar aqui falando das frações decimais. Então, observe que as frações cujo denominador é uma potência de base 10 são denominadas frações decimais. Então, as frações decimais, elas podem ser representadas o quê? Na forma decimal. Então, vamos até o destacar. Ó. As frações decimais, elas podem ser representadas na forma decimal. Então, observe. Nesse primeiro aqui temos a fração 1 dividido por 10, que é exatamente 1/10, pode ser representada por quem? Por 0,1, que também é 1/10. Então aqui encontramos as duas formas aqui, a forma fracionária e a forma decimal para representar quem? Para representar 1/10. Da mesma forma, vamos fazer aqui, a fração 1 dividido por 100, ou seja, 1/100, pode ser representada por quem? Por 0,01, que também vai ser o quê? 1/100. Ou seja, para representar 1/100, temos aqui a forma fracionária e a forma decimal. Da mesma forma, podemos fazer o seguinte. A fração 1 dividido por 1000, ou 1 milésimo, pode ser representada por quem? Por 0,001, que também é o quê? Que também é 1 milésimo. Ou seja, para representar 1 milésimo, temos aqui a fração e temos também o número na forma decimal. E assim ele vai continuar, certo? Porque se, por exemplo, tivermos 1 dividido por 10.000, então já vai ser quem? 0, por exemplo, 1 dividido por 10.000 aqui, já vai ser quem? 0,0001. Ou 1/10 de milésimo, certo? Então, prosseguindo aqui, temos o seguinte, utilizando o quadro posicional de ordens, temos isso aqui, Eu vou ter o quê? As ordens inteiras e as ordens decimais. Ou seja, aqui temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, e assim ele vai continuar, né? Dezena de milhar, centena de milhar. E aqui também, aqui, a vírgula, colocamos aqui, E aqui o quê, As ordens decimais. Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, certo? E assim ele vai continuar. Então aqui, para 1, eu tenho aqui, uma unidade, aqui, Aí 0,1, eu já vou ter quem? 1/10. 0,01, já vamos ter o quê? 1/100. Aí aqui, 0,001, já temos o quê? 1 milésimo. E aqui, 0,0001, já temos o quê? 1/10 de milésimo, certo? E assim, na representação decimal, a vírgula o quê? Separa a parte inteira da parte o quê? Decimal. Ou seja, a vírgula está aqui, e está separando o quê? A parte inteira da parte o quê? Decimal. Ou seja, os números escritos com vírgula estão na forma decimal, por isso costumamos chamá-los de quê? De números decimais. Ou seja, números aqui que tem vírgula, ou escritos com vírgula, costumamos chamá-lo de quê? De números decimais. Ou seja, são números que estão na forma decimal. Olha os exemplos que temos aqui. 2,3. Como é que vamos ler esse número? 2 inteiros e 3 décimos. Observe aqui, o segundo exemplo que temos. 4,62. São exatamente o quê? 4 inteiros e 62 centésimos. E aqui, temos esse número aqui, 32,639. Então, ele vai ser quem? 32 inteiros e 639 milésimos, ok? Então, prosseguindo, observe como podemos escrever uma fração decimal na forma decimal. Então, observe o seguinte exemplo que temos aqui, de início, 16 dividido por 10, ou 16 décimos. Observe que 16 pode ser escrito como sendo o quê? Como sendo 10
mais 6. Então, escrevemos aqui, ó, 10 mais 6 dividido por 10. Então, observe que aqui, ó, vamos separar em duas frações aqui, ó. Vai ficar 10 dividido por 10 mais 6 dividido por 10. Sabemos que 10 dividido por 10 é quem? É 1. Então, ficou aqui, ó, 1 mais 6 décimos. Só que 6 décimos aqui é quem? É 0,6. Ou seja, ó, ficamos aqui, ó, com 1 mais 0,6. Então, 1 mais 0,6 dá exatamente quem? Dá exatamente 1,6. Ou seja, pegamos aqui a nossa fração decimal aqui, ó, 16 décimos, e transformamos aqui, ó, na forma decimal. Ou seja, 16 décimos aqui é quem? É 1,6. Então, prosseguindo, temos aqui ó, o nosso segundo exemplo, que é exatamente ó, 321 dividido por 100, ou 321 centésimos. Observe que o numerador aqui ó, é 321. Então, 321 pode ser escrito como uma soma, que é 300 mais 21. Então, ficou aqui ó, 300 mais 21 dividido por 100. Observe que 300 aqui mais 21 ó, pode separar aqui ó, em duas frações. Ó. Fica 300 dividido por 100 mais 21 dividido por 100. Observe que 300 dividido por 100 dá exatamente 3. E aqui ó, repetimos, ó, 21 dividido por 100, ou 21 centésimos. Agora observe o seguinte, que ficamos com 3 mais 21 centésimos. Então, ficamos com quem? Com 3 mais 21 centésimos aqui pode ser escrito da forma 0,21. Então, 3 mais 0,21 dá exatamente ó, 3,21. Ou seja, pegamos aqui a nossa fração, ó, 321 dividido por 100, ou 321 centésimos, e escrevemos ela aqui na forma decimal. Ou seja, ficou exatamente ó, 3,21. Temos aqui ó, mais um exemplo, 3.463 dividido por 1.000, ou 3.463 milésimos. Então, observe que 3.463 pode ser escrito como uma soma, ó, que é 3.000 mais 463. Isso aqui dividido por quem? Por 1.000. Aqui ó, vamos separar em duas frações aqui. Ó. Ficou 3.000 aqui dividido por 1.000. Mais quem? Mais 463 dividido por 1.000. Então, 3.000 dividido por 1.000 dá exatamente 3. E esse 463 aqui dividido por 1.000, ou 463 milésimos, pode ser escrito dessa forma aqui, ó, 0,463. Ou seja, ficamos com 3 mais 0,463, que dá exatamente ó, 3,463. Então, observe que pegamos aqui a nossa fração decimal aqui, ó, 3.463 dividido por 1.000, ou 3.463 milésimos, e escrevemos ela aqui ó, na forma decimal, que deu exatamente 3,463. Ok? Então, prosseguindo, chegamos aqui ó, em algumas observações que temos que fazer. Observe a primeira. Note que 17 décimos aqui é igual a quem? É igual a 1,7, que também é igual a quem? A 1 e 7 décimos aqui. Então, observe que 17 décimos aqui é a representação fracionária. 1,7 é quem? É a representação decimal. E 1 e 7 décimos aqui é quem? É o número misto. Ou seja, é o número formado por essa parte inteira aqui, 1, e essa parte fracionária aqui, 7 décimos. Ok? Então aqui, ó, vamos para a nossa segunda observação, que diz o seguinte. Observe que 12 décimos aqui é igual a quem? É igual a 1,2. Então destacamos aqui, ó, o décimo aqui, ó, o denominador aqui é 10, então eu tenho quem? 1 zero. E observe que o resultado 1,2 tem um algarismo na parte decimal. Ou seja, vamos estabelecer o quê? Uma relação. Se aqui tem 1 zero, aqui vai ter uma casa depois da vírgula. Ou seja, 12 décimos aqui é quem? É 1,2. Observe ó, o próximo que temos. Ó, 31 centésimos. Observe aqui, ó, o denominador é 100. Então tem dois zeros. Ó.
Então, observe que o resultado aqui é em 0,31. Ou seja, 2 algarismos na parte decimal. Ou seja, eu vou ter duas casas aqui, a casa do décimo e a casa do centésimo. Por fim, temos esse terceiro, observe, 21 milésimos. Observe mais uma vez o denominador, 1000. Quantos zeros? 3 zeros. Então, o resultado vai ter exatamente o quê? 3 algarismos na parte decimal. Ou seja, 0,021. Ou seja, 0,021. 21 milésimos. Então, essa relação aqui que temos, a gente vai utilizá-la muito nos nossos cálculos, já para facilitar, certo? Então, prosseguindo, chegamos aqui na representação de números decimais na reta numérica. Então, observe que já sabemos que os números naturais podem ser representados na reta numérica. O mesmo ocorre com os números decimais. Então, aqui fizemos um exemplo. Vamos representar na reta numérica o número decimal 0,25. Então, sabemos que o número 0,25 ele está no intervalo de 0 até 1. Ou seja, ele é maior que 0 e ele é menor que 1. Então, observe, fizemos aqui o intervalo de 0 até quem? Até 1 aqui, da reta numérica. 0,25 ele está aonde aqui? Vai estar exatamente aqui. Observe que de 0 aqui até 1, a metade é quem? É 0,5 ou 0,50. Isso aqui fica com uma observação. Por quê? 0,5 aqui é a mesma coisa que 0,50, que é a mesma coisa que 0,500. Ou seja, quantos zeros eu colocar aqui não vai influenciar no resultado. Por quê? Porque eu tenho aqui a vírgula. Então, 0,5 é igual a 0,50, que é igual a 0,500. Observe que aqui não mudou a parte decimal. Então, a quantidade de zeros que eu acrescentar aqui não vai influenciar em nada. Por quê? Por causa dessa vírgula aqui. Então, 0,5 pode ser quem? 0,50. Aí eu sei que de 0 até 1 aqui, 0,50 está aqui na metade. Ou seja, 0,25 está exatamente nessa segunda metade. Por quê? 0,50 dividido por 2 dá 0,25, ou seja, está aqui na metade. Ou seja, 0,25 está exatamente nesse lugarzinho aqui do intervalo. Ou seja, ele está no intervalo de 0 até 1, ou seja, ele é maior que 0 e menor que 1. E se a metade do intervalo de 0 até 1 é 0,50, ele está exatamente nessa primeira metade. Ou seja, 0,25 está exatamente nesse lugar aqui. Exatamente aqui. Então, prosseguindo, chegamos agora na comparação de números decimais. Então, quando comparamos números decimais, se quisermos saber qual é o maior, comparamos primeiro a parte inteira e logo depois, se necessário, comparamos a parte decimal. Então, aqui fizemos esses 4 exemplos que a gente vai fazer junto agora com vocês. Então, observe o seguinte, o primeiro exemplo que temos, 1,6, ele é maior, menor ou igual a 2,4. Então, observe que vamos comparar primeiro a parte inteira. Aqui é 1 e aqui é 2. Quem é maior, 1 ou 2? É exatamente o 2. Logo, o que concluímos? Que 1,6 ele é menor que 2,4. Vamos para o nosso próximo exemplo que temos aqui. 3,21 é maior, menor ou igual que 3,2. Então, observe que a parte inteira é igual. Então, vamos agora comparar o quê? Na parte decimal. Observe que aqui é 2 e aqui também é 2. E agora, professor, aqui tem 1 e aqui não tem mais ninguém. Então, observe que aqui podemos completar com quem? Um 0. Então, agora vamos comparar. 1 e 0. Quem é maior? É o 1. Logo, o que concluímos? Que 3,21 é maior que 3,2 ou 3,20. Prosseguindo, temos aqui, mais uma vez, 4,31 é maior, menor ou igual que 4,23. Então, observe aqui, vamos comparar a primeira parte inteira. 4 é igual a 4. Então, nada feito. Vamos agora para a parte decimal. Então, vamos para cá.
3 aqui e 2. Quem é maior? É o 3. Logo, 4,31 é maior que 4,23. Por fim, temos aqui o nosso último exemplo. 3,69 é maior, menor ou igual que 3,693. Então, observe que 3 aqui, ó, é a parte inteira nos dois. Então, aqui, ó, é igual. Agora, vamos olhar o que? A parte decimal. Então, ó, 6 aqui e 6 aqui são iguais. Então, vamos para o próximo, que é quem? 9 aqui e 9 aqui. Então, são iguais. Agora, observe que aqui não tem e aqui tem um 3. Então, aqui pode completar com quem? Um 0. Aí eu vou comparar, ó, 0 e 3. Quem é maior? É exatamente o 3. Logo, o que concluímos? Que 3,690 ou 3,69 é menor que 3,693. E assim finalizamos nossa aula.